Hoje vou conversar com o Henrique Katahira. Ele é sócio da Cuidadoria. Tudo bem, Henrique? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você e compartilhar um pouco aí da minha história, né, da minha vivência, da minha transição de carreira também, de tecnologia para desenvolvimento de humano, né, de Uhum. liderança. Muito feliz de estar com vocês. Muito bom. Daí eu já queria pedir para você começar contando, né, um pouquinho da tua história, que eu acho bem legal, assim. Como é que você transacionou, assim, não sei se a transação é a palavra mais correta, mas como é que você foi essa transição de carreira ali para chegar até a posição onde você está hoje? Como é que você começou, enfim, por onde foi? Se você puder contar, assim, brevemente como é que foi essa evolução, acho que seria bem legal para quem estiver ouvindo a gente. Legal. Eu gosto de resumir a minha história falando que eu saí da área de desenvolvimento de sistemas porque eu escolhi exatamente essa área, né, de tecnologia porque eu achava que pessoas eram muito complicadas e computadores, máquinas são simples, né? É zero, é um, ou é sim ou é não, né? E eu acabei fazendo uma transição de carreira para desenvolvimento de pessoas. Então eu desenvolvi sistemas, agora desenvolvo pessoas, né? E eu me apaixonei por essa área, né? Eu trabalho hoje com desenvolvimento humano. A Cuidadoria é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional. E o nosso foco é o desenvolvimento de lideranças, né? Eu tenho 20 anos de tecnologia, de experiência em tecnologia. Né? Comecei ali como analista de suporte, depois eu migrei para a área de desenvolvimento de sistemas, então já fiz uma transição ali dentro da área de tecnologia, né? E aí, em 2002, eu consegui uma oportunidade para ir para o Japão, né, para trabalhar com desenvolvimento de sistemas, com coordenação de projetos. E aí eu fui para o Japão, trabalhei para algumas empresas, alguns projetos lá. Meu último projeto no Japão foi numa multinacional argentina, e lá eu trabalhava com gestão de sistemas, desenvolvimento de sistemas e coordenação de projetos, né? E aí em 2010 eu voltei para o Brasil, consegui um trabalho numa multinacional japonesa, e lá para 2015, né, eu comecei a buscar algo diferente na minha vida, né? Eu não tinha, apesar de eu estar ali no trabalho, batendo minhas metas, conseguindo, né, obter algum tipo de resultado, eu não estava me sentindo muito feliz, muito motivado. E aí eu fui fazer um voluntariado numa ecovila, né? Eu decidi que eu queria fazer algo diferente, né, nas minhas férias. Então, em vez de eu fazer um mochilão, eu falei assim, eu vou querer ter uma experiência diferente, eu vou querer plantar meu próprio alimento, vou querer fazer algo que me tire do lugar comum de férias ou de trabalho. E aí eu consegui um voluntariado numa ecovila chamada Terra Una, que fica no sul de Minas. E o voluntariado era para trabalhar na organização, né, na produção mesmo do de um curso chamado Gaia Education, né, que é um curso de design de comunidades sustentáveis. E o trabalho lá como voluntário era tipo limpeza, ajudante de cozinha, esse tipo de coisa, né? E aí lá pelo terceiro dia na Ecovila eu estava limpando um banheiro seco e era um dia muito lindo, muito ensolarado assim, e eu estava muito feliz de estar ali naquele momento, naquele dia limpando o banheiro, né? Aí eu pensei assim, cara, eu acho que coisa estranha, né? Eu estou muito mais feliz aqui entregando um banheiro limpo do que entregando aquele projeto de US$ 300.000 que eu consegui entregar, né? E aí foi assim, como se tivesse uma luz assim, né? uma epifania, né? Anjos cantando e tal, e falei assim, nossa, cara, acho que descobri o propósito da minha vida, né? É limpar banheiro, né? E aí, brincadeira. E aí, nos outros dias, essa sensação, né, de plenitude, de felicidade, né, de senso de propósito, de significado, apareceram várias vezes, né, tipo lavando louça, tipo cortando é, legumes. E lógico que o ambiente ele influencia muito, né, todo o ambiente do curso é feito para isso, né,
Então, e aí, depois dessa experiência, eu voltei para São Paulo e eu resolvi. Eu percebi que o meu lugar já não era mais lá, né? Tipo, a minha consciência já tinha se expandido de tal forma que falou assim: se antes eu tinha alguma dúvida, agora eu não tenho mais. Eu não pertenço mais a esse lugar. E aí eu fui buscar. Na verdade, eu fui buscar autoconhecimento, né? Então, assim, poxa, eu preciso. Se eu quero ser feliz, se eu quero descobrir o que eu quero fazer, eu preciso entender mais sobre mim, né? E aí eu fui buscar, né, autoconhecimento através do próprio Gaia Education, que também te ajuda, né? Tem muitos conteúdos que são sobre o mundo, né? Sobre sociedade, sobre meio ambiente, mas também tem muitas vivências que falam sobre nós mesmos, né? Fui aprender a meditar, fiz curso de meditação, fiz curso para ser instrutor de yoga, aí dei aula de yoga por 3 anos. E aí, assim comecei a minha transição de carreira até que eu conheci uma galera que tinha uma ideia de criar uma empresa de startups com um modelo de gestão totalmente disruptivo. Isso foi em 2015, né? E o nome dessa empresa era Baobá. Era uma empresa de startups, era uma empresa livre, que a gente chamava. E na empresa livre, que era esse modelo que a gente criou e batizou, todos são sócios, mas ninguém é dono. E cada um é livre para trabalhar no projeto que quiser, o tempo que quiser, da forma que quiser, com total autonomia e liberdade. E aí a gente começou com um grupo de 7 pessoas, cada um com um perfil totalmente diferente, mas todos complementares. E a ideia é que essa empresa fosse crescendo por complementaridade. Então, para não ter papéis repetidos sem sem um motivo para isso, né? E aí, em um ano, a gente saiu de 7 sócios, foi para 35, né? Com pessoas do Brasil inteiro. A gente trabalhava já num esquema híbrido em 2015, né? E testando, né? Aí eu comecei a trazer algumas ferramentas das ecovilas, ferramentas de tecnologia social, né? Tipo a sociocracia, o Dragon Dreaming, a comunicação não violenta, né? Tomada de decisão por consentimento. E aí a gente ia mesclando também com o Scrum, com o Kanban e esse tipo de coisa, né? E aí, para quem acha que esse tipo de modelo é coisa de louco, que não vai dar certo, que as pessoas vão brigar, que vai dar pau de relacionamento, pode ter certeza que sim, foi isso que aconteceu. Depois de um ano a gente resolveu dissolver a Baobá, né? Mas foi uma grande escola, um grande aprendizado, né? Do que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? Mas o grande saldo disso, né? É assim, tem muitas sociedades que acabam e as pessoas não se falam mais, né? Não frequentam mais o mesmo espaço, nem exclui do Insta, né? Mas isso não aconteceu com a gente resolveu fazer essa dissolução assim de uma forma bem amigável, né? Eu tenho amigos até hoje, a gente se conversa até hoje. E depois dessa experiência, né? Depois da dissolução da Baobá, eu comecei a participar dos encontros, né? Sobre o tema Reinventando as Organizações, que a Cuidadoria promovia, né? A Cuidadoria promovia esses eventos com esse tema, no mesmo coworking onde a gente trabalhava. E aí eu comecei a frequentar, eu inclusive fui convidado para fazer parte de um painel, né? Para compartilhar sobre a experiência da Baobá. E aí foi aí que eu descobri o tal do Reinventando as Organizações. Não sei se você conhece esse livro aqui. Uhum. Sim, sim. Não li, mas já ouvi falar bastante. Esse livro ele foi escrito por um
por um consultor belga, ex-consultor da McKinsey, né, chamado Frederic Laloux. Uhum. E o que ele fez, né? Ele se perguntou como é que serão, como é que são as empresas que já estão num próximo nível de desenvolvimento, né? Ele é um grande estudioso de Ken Wilber, que é o autor da teoria integral, né? Que fala sobre um mapa da consciência humana, né? Então, o Ken Wilber, ele fala o seguinte, né? Toda vez que a humanidade passa por uma grande revolução tecnológica, isso faz com que aumente a complexidade e o ser humano aprenda a colaborar de uma nova forma, né? E isso aconteceu várias vezes na história da humanidade, né? A primeira vez foi quando o ser humano descobriu a agricultura, então ele deixou de se organizar como tribos de caçadores e coletores para se organizar em grandes impérios, né? Baseados na agricultura, como os egípcios, os babilônios, né? Com separação de funções, hierarquias, castas, militares, clero, igreja, nobres e assim vai, né? Então, a tecnologia da agricultura permitiu que a humanidade se organizasse dessa maneira. Aí depois veio a Revolução Industrial, né? Então a maioria das organizações que a gente conhece hoje trabalha a partir desse paradigma industrial, científico, né? E aí a humanidade aprendeu a se organizar em grandes multinacionais, né? Com a administração mais científica, baseada em otimização de processos, resultado, excelência, métricas, muito centrado numa autoimagem, né? Numa competição até mesmo doentia, né? Quando chega num extremo. Uhum. E a gente está passando hoje, né, exatamente, né, da passagem do século XX para o XXI, uma nova grande revolução tecnológica, que é a revolução da tecnologia da informação. Uhum. E com isso a gente precisa se organizar de uma nova forma, né? A tecnologia traz complexidade e a forma de gestão industrial ela está começando a virar obsoleta, né? E a partir daí que surgiram novos modelos de gestão baseados em autogestão, né? Em sistemas mais orgânicos, em sistemas mais autônomos, né? Que funcionam mais como um sistema vivo do que como uma máquina, né? Na Revolução Industrial é muito comum a gente falar que as empresas são como máquinas, né? Que nós somos engrenagens de uma grande máquina, que essa máquina precisa ser bem azeitada, com métricas, né? Com medidores, com painéis e tal. E isso funcionou muito bem, né? Na Revolução Industrial, num mundo onde as mudanças não eram tão rápidas como são hoje. E aí o Frederic Laloux, né, o autor do Reinventando as Organizações, ele falou assim, cara, será que já não existem organizações que já estão nesse nível de desenvolvimento, né? Quais são as práticas dessas empresas? Como que elas contratam? Como é que demitem? Como é que fazem gestão de projetos? Como é que faz gestão de orçamentos? Como é que tomam decisões, né? Tem chefe? Não tem? Tem hierarquia? Não tem? E aí ele documentou essas práticas nesse livro, Reinventando as Organizações, que hoje o livro é a nossa principal referência, né, dentro da cuidadoria. Pô, beleza, é muito legal, assim, ouvir a tua história, né, e ver ali, né, essa jornada de autoconhecimento e tal, por onde você passou, você aprendeu um bocado ali, e teve surgiu, né, ali o conhecimento de que as empresas não necessariamente precisam ser como elas eram lá na época, no começo, né, da administração científica e tal, lá com Taylor, com Fayol, enfim, por aí vai. E essa questão de autogestão eu acho bem interessante, assim. Daí eu queria até começar já te perguntando aqui, né, já entrando no nosso tema, né, de autogestão ali, que é o que você entende por autogestão? Como é que você definiria isso? Autogestão tem muitos mitos, né, sobre autogestão,
de que, tipo, se a autogestão não tem chefe, não tem hierarquias, cada um faz o que quer, né, não tem processos, não tem um gestor de projetos, né? A gente passou muito por isso na Baobá, de achar que o fato da gente ser autônomo e autogerido, né, não significa que a gente tinha esse mito, né? A gente pensava que, cara, então se é autogerido não tem chefe, né? Não tem uma pessoa que centraliza informações ou que não tem. E não é isso, né? Quando o Lalu faz essa pesquisa, né, no Reinventando as Organizações, ele descobre que tem várias organizações que trabalham com autogestão, cada um criou o seu próprio modelo, né, a partir daquilo que emerge. Né? Então, tem outro mito é que só existe um modelo de autogestão. Né? Assim, gestão por círculos, holacracia ou sociocracia, né? Que são os modelos mais conhecidos, ou o O2 aqui no Brasil. Né? Tem uma galera que trabalha muito com o O2, que na verdade são sistemas que foram baseados, né, na sociocracia que surgiu nos anos 60, que é um sistema de gestão a partir de círculos. Né? E então existem esses mitos. Né? Entendi. Para mim, a Diga. autogestão tem a ver com distribuir o poder. Né? É o contrário das estruturas organizacionais hoje, onde o poder se concentra no topo. E aí, quando o poder se concentra no topo, a organização ela não consegue se adaptar rapidamente às mudanças. Então, por isso que esse modelo ele acaba se tornando obsoleto. É lógico que assim, não existe um certo e errado. Né? Se você trabalha numa empresa de, sei lá, construção civil, né, que você sabe que o contexto não vai mudar. Né? Você quer construir uma ponte do ponto A ao ponto B, né, em cima de um rio, e você sabe que o curso desse rio não vai mudar, que a vazão desse rio pode variar, mas não varia muito. Então, tudo bem você ter uma estrutura mais piramidal, mais hierárquica, né, que você faz aquele gestão de projeto por cascata, porque aquilo funciona, é mais barato, né? Eu não preciso fazer um Kanban para fazer uma ponte, por exemplo. Né? Agora, quando a gente começa a trabalhar em ambientes, né, ou indústrias que são que estão mais à mercê dessas mudanças, né, tanto internas quanto externas, a gente precisa de modelos que sejam mais ágeis, mais adaptáveis. Né? O Lalu fala muito de perceber e responder, e não reagir, né? A resposta em vez da reação. E esses sistemas autogeridos, né, um desses modelos é a partir de círculos, então você tem um círculo central que vai cuidar, por exemplo, dos valores e do propósito da organização, e você vai ter outros círculos que vão cuidar de temas específicos. Então, eu vou ter um círculo do financeiro, vou ter um círculo do RH, por exemplo, eu vou ter um círculo de dev, eu vou ter um círculo de infraestrutura, e assim vai. Né? E a ideia é que a gente distribua o poder de forma que cada círculo tenha total autonomia sobre aquilo que ela vai decidir. Né? Então, não significa que todo mundo tem que participar de todas as decisões. Então, esse é outro mito, né? Que fala assim, poxa, se a gente vai implantar autogestão, todo mundo vai ter que consensualizar, né? A gente tem que construir consenso sobre tudo com todos, né? Isso não é inviável de acontecer. E é exatamente o contrário, né? A gente dá autonomia para as pessoas poderem decidir na ponta sem precisar ficar consultando os patamares de cima, né? E aí é lógico que existem várias formas de você tomar ferramentas de tomada de decisão, filosofias de tomada de decisão, de forma que o sistema não corra riscos. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu sou da área financeira, eu sou
do círculo financeiro e o meu papel dentro do círculo financeiro é contas a pagar. Então, o meu papel é pagar a conta, né? Eu tenho total autonomia para decidir de que forma eu pago, quando que eu pago, se como que eu controlo isso, se é no Excel, se é numa planilha, não sei o quê. Mas, por exemplo, se a minha decisão for impactar outra área, né? Por exemplo, eu quero fazer uma melhoria na forma como eu controlo o meu contas a pagar, né? Mas pode ser que a minha decisão, né, de usar um parâmetro, uma configuração X no ERP, pode impactar em outro lugar, né? Então, a ideia é que a minha decisão, né, que a pessoa que decida também tenha uma visão sistêmica suficiente para entender quais são os impactos e se aconselhar com a área que vai ser impactada, né? Então, o Lalu chama isso de tomada de decisão por aconselhamento. Então, isso é uma das formas de tomar decisão. Aí tem tomada de decisão por consentimento, né? Que é diferente do consenso. Consenso, todo mundo tem que concordar com uma proposta, né? Uma decisão. O consentimento ele parte de outra pergunta, né? O consenso, a pergunta é assim: eu trago essa proposta, todo mundo aprova, todo mundo gosta dela, né? E quando eu faço essa pergunta, alguém vai querer colocar algum defeito, vai querer colocar alguma preferência, vai querer dar alguma sugestão, e aí a gente vai ter que acolher todas as opiniões para fazer uma proposta que atenda a todo mundo, né? E muitas vezes a proposta que atende todo mundo não é a melhor proposta para a organização. E o consentimento ele parte de outra pergunta, né? A minha proposta é essa, né? Alguém tem objeções, né? E objeções é aquilo que pode colocar o meu círculo ou a organização em risco. Então, se não tem objeções, então e ela é boa o suficiente para agora e segura o suficiente para ser testada, a gente implementa, né? E observa se der algum chabu, a gente pode reconsiderar e alterar a proposta on the fly, né? Então, isso é um pouco de autogestão, né? Acho que o mais interessante, assim, de você trazer essas questões esses diferentes aspectos, né, que estão inclusos ali em autogestão, entender que não é algo trivial ou direto, mas tem muita coisa que está envolvida, né? A gente começa a ver que não se trata só de fazer o que eu quero, o que faz sentido para mim, seja para mim pessoalmente, seja para minha área, para minha equipe, alguma coisa assim, mas se trata de também olhar no que está em torno, porque o todo ele precisa funcionar bem, né? Então a gente tem que ter uma boa noção dessas conexões que acontecem com outras pessoas, com outras equipes, com outras empresas até, dependendo do caso ali, para fazer que o todo funcionar muito bem. Então, eu acho essa questão muito interessante, sim, particularmente. Edu, é interessante isso, né? Porque quando as pessoas leem o Reinventando as Organizações, a primeira coisa que a maioria das pessoas, né, pensa que o livro é sobre modelos de gestão, né? Sobre como aplicar autogestão ou sobre novos modelos de gestão a partir de um novo paradigma, né? Mas na real, o Reinventando as Organizações é um livro sobre pessoas e relações. Então, a autogestão ela não vai funcionar simplesmente porque eu implemento um sistema de governança, né? Então, é muito importante que os líderes estejam bem atentos, né, aos outros pilares do Reinventando as Organizações, que é autogestão, integralidade e propósito evolutivo. Né? Para uma pessoa poder tomar uma decisão a partir da visão do coletivo, né? Não só, poxa, eu preciso tomar uma decisão que seja boa para mim, né? Para o meu papel que eu estou exercendo, que seja bom para o meu círculo, para o meu grupo, e que também seja bom para a organização. Então, assim, como é que eu desenvolvo essa visão sistêmica, né? Eu só consigo ter essa visão sistêmica se eu
tiver bem claro qual é o propósito, do meu papel, qual é o propósito do meu círculo, qual é o propósito da organização como um todo, né? Quais são os valores dessa organização, né? Porque às vezes eu posso tomar uma decisão a partir de valores errados, né? Por exemplo, eu quero tomar uma decisão para cortar custo, mas cortando esse custo vai afetar ali no atendimento ao cliente, sendo que o valor mais importante para a organização é o cliente, né? Então, assim, é muito importante desenvolver também as outras áreas, né? O outro pilar, né, das organizações evolutivas é a integralidade, né? E o que ele chama de integralidade, né? É trazer o ser humano inteiro para dentro da organização, né? Trazer todo o potencial, todo o talento que esse ser humano tem por inteiro, né? Porque o que acontece? Geralmente quando a gente entra na empresa, né, coloca lá passa o crachá na catraca, e aí eu deixo 70% do Henrique para trás e eu entro só com o Henrique, né, que é dev, que é analítico, que pensa em dados, que toma decisão de uma forma racional, mas não, né? O Henrique, né, o Edu, são pessoas que não são somente racionais, né? Tem emoções, tem outros talentos que de repente que a gente poderia integrar dentro do time, que muitas vezes está ali dormindo, né? E isso só vai acontecer se a gente conseguir criar uma cultura de confiança, né? Uma cultura onde as pessoas tenham uma segurança psicológica para colocar suas opiniões, né? Sem medo de ser julgado, de sofrer algum tipo de retaliação, né? Então, assim, são esses três pilares, eles caminham muito juntos, né? E o pilar da autogestão, para mim, as práticas elas surgem de uma forma emergente, né? Isso também é muito interessante, né? Na pesquisa do Lalu, cada organização desenvolveu o seu próprio modelo de autogestão, né? Tem, por exemplo, a Favi, que é uma empresa de autopeças, eles se organizam em o que eles chamam de mini fábricas, né? Que são grupos que atendem um determinado cliente, e aí tem autonomia para poder decidir se faz hora extra, se não faz, né? Tem outros que se organizam em células que vão atender um bairro, por exemplo, né? A Burzor, que é uma empresa de cuidados domiciliares, né? de enfermagem, funciona em grupos de 12 enfermeiros que atendem uma determinada região, e esse grupo é autônomo, não sei o quê. Então, assim, tem várias formas de fazer isso, né? Acho que o mais importante existem fórmulas e fórmulas, né? Tem empresas que já partem da crença de que se eu atualizar a forma, né, a função, ela vai se adaptar. E outras que partem do pressuposto que eu preciso atualizar a função e aí a forma emerge, né? Então são duas formas diferentes de pensar. Eu tendo a pensar de que a função ela vem primeiro e a forma vem depois. Assim, na biologia, né, na biologia é assim, né? O que veio primeiro, o olho ou a visão? Né? Se a gente for estudar, né, a biologia, primeiro surgiram estruturas que não eram o olho, mas que captavam a luz. Né? Então, né, as planárias, né, que são os verminhos, eles têm dois buraquinhos que parecem olhos, mas não são olhos. São tipo umas depressões, assim.
e elas captam a luz. E aí, com o tempo, as terminações nervosas foram se colocando ali, e aí ela consegue se orientar pela luz, mas ela não enxerga. Então, a função veio primeiro, né? E depois, os seres vivos foram se adaptando para criar forma para essa função, até a gente ter olhos, né? Então, é uma discussão muito, muito legal, assim, muito interessante da gente pensar. Acho bem interessante, assim, né, fazer esses links com biologia e tal, entender como que, não como necessariamente coisas vão funcionar, vamos dizer assim, a parte de administração e tal, de liderança, é uma analogia, então nem sempre ela se encaixa 100%, mas essa eu acho que é bem interessante, assim, né, de o que vem primeiro ali e como que a gente consegue, talvez, agir no dia a dia para a gente conseguir alcançar um resultado ali que a gente está buscando alcançar. Então, acho bem interessante. Um outro ponto que eu queria ver contigo entender assim a tua visão em relação a vamos assumir que eu sou um líder, seja de equipe, enfim, seja lá o tamanho dessa equipe, né? Pode ser uma equipe de 2 pessoas, uma equipe de 10 pessoas, de 50, de 100, mas eu sou um líder de uma equipe ali e eu quero estimular que os meus liderados eles sejam mais autogeridos, né? Que eles não dependam tanto de mim, de tanto input e tal. Então, o que eu posso fazer nesse sentido para, vamos dizer assim, dar mais abertura, dar mais liberdade para as pessoas serem mais autogeridas ali na nossa equipe? Bom, acho que o primeiro passo para um líder que quer trabalhar com uma equipe um pouco mais autogerida é distribuindo o poder, né? Dando bastante clareza aos papéis, né? Quais são os papéis de que cada membro da sua equipe energiza, né? A gente usa esse termo, né? Energizar papéis, né? Então, uma pessoa energiza vários papéis e o mesmo papel energizado por várias pessoas. E um papel ele pode ser energizado por várias pessoas. Uhum. E dentro desse papel a gente tem o propósito do papel e o que esse papel faz. Né? Então vamos supor que eu tenho o propósito do tester. Né? Qual é o propósito do tester? O propósito do tester é realizar testes, né, ou projetos, testes unitários de forma a minimizar o número de erros que vão para a produção, né? Uhum. Coisas desse tipo. Esse é o propósito dele, desse papel. E dentro desse papel vão ter todas as atividades que o tester faz. Né? Então, dentro desse papel, eu como líder, posso falar assim, ó, você ou vocês que estão com esse papel de tester, vocês têm total autonomia para decidir o que está dentro do seu domínio. Né? Se uma decisão for afetar outra área, né, é da sua responsabilidade conversar com outra área, ver como é que isso vai afetar e decidir se você vai implementar ou não. Né? Se tiver alguma dúvida, né, você pode falar comigo, mas a autonomia é sua. Né? Então, dessa forma a gente vai distribuindo, né, de forma micro o poder, né? E o mais interessante é o seguinte, algumas pessoas acham que se eu distribuir o poder, eu fico menos poderoso. E aí eu tenho medo de não ser relevante. Uhum. Mas é justamente o contrário. Quanto mais poder eu distribuo, mais eu fico relevante. E a ideia, né, é que não é que o líder seja um líder que delarga, né? Que seja um isentão, tipo, eu estou dando autonomia, vocês que decidem, eu não tenho nada com isso. Pelo contrário, o líder, ele sai desse papel de um líder, do líder herói, né? Que é o líder que centraliza tudo, que toma todas as decisões sozinho, e ele vai ser um líder que a gente chama de líder facilitador, que é um líder que vai facilitar os processos, né? Que vai estimular a inteligência coletiva e empoderar essas pessoas de forma que essas pessoas consigam tomar suas próprias decisões sem ter que recorrer a um chefe, um líder, por exemplo. Uhum. E eu consigo ainda ver nessa posição, especialmente para, vamos dizer assim, porque vamos pensar no seguinte, quando a gente tem uma pessoa no nível de senioridade mais alto, então já tem uma experiência legal ali, já passou por aquilo várias vezes, então é natural que a gente até dê mais liberdade para ela, ou deveria pelo menos dar mais liberdade para ela consiga fazer um trabalho melhor sem depender tanto do nosso input, né? Ela já tem experiência, ela sabe fazer bem o trabalho.
Agora, para quem talvez seja mais júnior, está começando agora, é uma pessoa que precisa de um suporte maior. Então a gente vai dar alguma liberdade, mas não vai dar toda a liberdade, até pelo bem da pessoa. Se a gente der 5% de liberdade para ela, é bem capaz que ela tome decisões ruins, Sim. sem saber que é ruim, vai ter uma conclusão ruim e, sabe, isso pode ser até traumático para a carreira da pessoa, como já aconteceu, inclusive, com um liderado meu uma vez, dele ter tomado uma decisão ruim, e aí ele, enfim, deu problema no código, em produção e tal. Daí ele tomou uma bronca na época do meu chefe, né? No meu líder na época, e ele ficou tipo, não, eu não quero mais fazer isso, porque, cara, tipo, eu não quero mais tomar decisão. Você fala para eu fazer e eu faço, não, sabe? Eu não quero mais assumir essa responsabilidade. Então, saber equilibrar isso aí também parece importante, sim, na minha visão. Sim, sim, é bastante importante. E eu estava conversando com uma empresa de tecnologia que adotou a autogestão, e uma queixa deles é que assim, que as decisões aqui são muito lentas. Né? E a imagem que a gente tem é que, poxa, se é autogestão, se as pessoas têm autonomia para decidir, as decisões deveriam ser mais rápidas. Mas o que acontece nesse sistema especificamente? Né? Por ser uma empresa de tecnologia, tem muitas pessoas jovens, tem muita gente nova, né? A empresa cresceu muito durante a pandemia, então tem muita gente nova contratada, nova de casa, jovem de idade, e que essas pessoas elas não conseguem tomar decisões por falta de experiência ou por falta de conhecimento do negócio, ou por falta de networking dentro da empresa. Então, fica fazendo essas conversas de aconselhamento com muitas pessoas até ela ter a confiança suficiente para poder decidir. Então, para esse contexto, é importante que tenha um líder que seja mentor, né? Uma pessoa que consiga mentorar esses membros de equipe, né? Para que elas consigam tomar as melhores decisões, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer quando a gente trabalha com autogestão. E outra coisa que você falou, né? Poxa, eu dei autonomia para o cara da minha equipe tomar uma decisão. Ele foi lá, tomou uma decisão, mas deu ruim. Deu ruim, levou uma bronca. Na autogestão, a gente precisa criar esse ambiente de segurança psicológica, né? Se eu estou dando autonomia, significa que que eu preciso arcar com as consequências dessa autonomia. Né? Então, se o meu liderado faz uma cagada, eu não posso dar uma bronca nele, né? Porque fui eu que dei autonomia. Então, quem tem que segurar a bronca sou eu, né? Que tem mais maturidade, que tem mais experiência, né? Uma vez eu estava conversando com um cara de tecnologia também, e ele, ou alguém da equipe dele, cometeu um erro, né? Foi subir uma base de imagens para um set de fotos, né? De imagens para uma loja virtual, só que ele errou a base. Então, o que aconteceu, né? Era um site de produtos religiosos, né? Bíblia, não sei o quê, e estava aparecendo foto de vibrador, né? De plug anal, essas coisas. E aí, o cara, assim, identificaram o problema rapidinho, e aí ele já consertou, né? E aí o chefe dele falou assim, o que você aprendeu sobre o que aconteceu hoje? Assim, poxa, eu aprendi que, né, a gente precisa fazer alguns processos de checagem antes de subir, não sei o quê, depois que sobe a gente faz mais uma checagem para ver se deu certo, paraná, paraná. Muito bem, coloca isso no procedimento e segue a vida. Né? Tem que ser assim, né? Puta que pariu, você colocou as fotos dos vibradores tudo no site da igreja lá, né? É isso que não pode acontecer, né? Existem possíveis mecanismos para tentar evitar isso. Então, só para dar um exemplo aqui, por exemplo, no GitHub, se eu não me engano, acho que todos esses sites têm isso, né? Que é quando você vai remover algum repositório, ele pede para você digitar o nome do repositório, que é para justamente você fazer isso sabendo que você está fazendo isso, que você vai deletar conscientemente, não é só clicar no botão de deletor, não, você tem que confirmar digitando alguma coisa, que dá um pouco de trabalho para garantir que é realmente aquilo que você está buscando. Então, existem formas assim de buscar, né?
E eu diria que se o contexto ele é muito crítico, onde a pessoa trabalha ali, é natural que a gente vá pensar em possíveis formas de contornar problemas que venham a acontecer, porque eventualmente pode acontecer. Então, será que a gente precisa mitigar de alguma forma ali mais ativa, né? Então, em vez de esperar acontecer para a gente, de fato, buscar a correção, a gente poderia fazer alguma coisa antes disso, né? Já pensar nos possíveis problemas ali, fazer como é que chama? Talvez uma futura perspectiva, né? A gente vai pensar do que deu problema no futuro e tal. Então, essa é uma forma aí da gente lidar com isso. Bom, o papo foi muito legal aqui contigo, Henrique. Daí eu queria abrir o espaço para você fazer teu jabá aí, passar uma mensagem final para quem estiver ouvindo a gente. Fica à vontade aí. Legal, Edu. Então, quero te agradecer muito pelo tempo de hoje. Foi muito legal conversar com você. E para quem se interessa nesse assunto, né, de liderança, eu quero te convidar a conhecer a Cuidadoria, né? Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional e a gente desenvolveu uma metodologia de desenvolvimento de líderes chamado Formação de Líderes Evolutivos. É um curso aberto que tem todo ano. As inscrições estão abertas já para a próxima turma, que é em 2023. E se você está assistindo tá ouvindo esse podcast aí antes do dia 19 de dezembro de 2022, a gente vai ter uma masterclass sobre Caring Leadership, que tem a ver com o líder que cuida, né? Como é que liderar pelo coração pode ajudar a elevar equipes e times e organizações. Então, fica aqui o convite. Siga-nos também nas redes sociais, no @Cuidadoria, no LinkedIn, que a gente sempre tem conteúdo bacana aí sobre esse tema, tá bom? É isso aí, Edu. Muito obrigado e até a próxima. Sucesso aí para você. Um abraço aí e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, cara.